sabe? Mas você trocaria a tua formação por ter passado tempo com a eu sua mãe? preferia ter amor. Honestamente. Caralho, Eu velho. preferia ter tido amor durante a infância. Eu passei por muitos assim durante a infância, físicos, sexuais, psicológicos, dentro da minha casa. E, cara, eu com certeza eu trocaria qualquer dinheiro, qualquer formação acadêmica, qualquer coisa pra ter tido o amor da minha mãe. Mas ela lembrou de você no Fantástico, cara. Sim. Você pareceu no Fantástico. E não tem nada a ver com o teu trabalho, Nada né? a ver, nada a ver. Dá Bom pra que você falar só descobriu isso já, agora. não? Você achou melhor a gente descobrir isso depois? Porque a gente não sabia. A gente não sabia. Assim, o eu urologista é o mesmo eu que passou por essas coisas, que apareceu no Fantástico, né? Eu acho que não tem como dividir muita coisa um do outro, então... Cara, mas eu sei que o assunto pelo que eu vi os vídeos, é comprido, mas deixa eu entender. Você descobriu que... Miriam, já faça a pergunta, tá? Você descobriu que seus pais não são seus pais? Porque eu não consegui ver o resto do vídeo. Em dezembro de 2023 eu descobri que eu fui adotado ilegalmente. Na verdade, não é só que eu era adotado, mas que eu fui adotado de maneira ilegal. Basicamente, a minha mãe biológica foi coagida a me entregar dentro da maternidade pelo próprio obstetra. E eu fui vendido, na verdade não tem aspas, né? Eu fui vendido pra minha família adotiva, né? E daí eu descobri que todos os meus documentos de nascimento eram todos falsificados, então tudo era fake ali, entendeu? E como que você descobriu isso? Eu fui fazer uma cidadania portuguesa, porque meu avô adotivo era português, e daí eu fui pedir uns documentos aí pra poder fazer a cidadania portuguesa, e eu comecei a ver que um monte de documento ia contra umas coisas que eu sabia da minha vida, principalmente da vida da minha mãe adotiva, que mentiu a vida inteira dela, ela é completamente maluca. E daí uma coisa foi levando a outra até eu descobrir isso tudo. Eu sempre desconfiei que eu pudesse ser adotado pela maneira que eles me tratavam, assim. Eu não tive numa família muito legal. Eu sempre falo que eu sou muito grato a eles porque eles me proveram financeiramente, me proveram estudo. Eu só posso falar aqui como urologista pra vocês hoje porque eles me proveram isso. Eu não vou ser hipócrita de dizer que não. Eu fiz uma faculdade, eu estudei em colégios bons por causa deles, que eu com certeza não teria tido essa oportunidade se eu tivesse me mantido na minha vida, na minha família biológica, né? Mas assim, a que custo também, né? Eu sou grato por isso, mas eu também não posso ser grato pelas coisas muito ruins que eles fizeram, sabe? Mas você trocaria a tua formação por ter passado tempo com a eu sua mãe? preferia ter amor. Honestamente. Caralho, Eu preferia ter tido amor durante a infância. Eu passei por muitos abusos durante a infância, físicos, sexuais, psicológicos, dentro da minha casa. E, cara, com certeza eu trocaria qualquer dinheiro, qualquer formação acadêmica, qualquer coisa, pra ter tido amor da minha mãe, né? Eu preferia muito mais ter sido amado durante a infância do que estar aqui falando como urologista pra vocês. É óbvio que eu amo a minha profissão. E eu amo o que eu faço. E isso é uma grande parte da minha vida. E eu sou muito grato a eles por causa disso, né? Mas eu preferiria não ter passado pelas coisas que eu passei, né? Era melhor ter pago um financiamento pelo governo e ter exatamente. se formado. Então, assim, é aquele negócio assim... valeu o aprendizado, mas eu preferia ter continuado burro, sabe? Tipo isso. Então, assim, hoje eu consigo olhar isso de um ponto de vista muito diferente, muito tranquilo. Mas você perdoa eles? Com certeza. Mas tem contato? Não. Não preciso ter contato pra perdoar eles. Mas você, assim, eu não tenho mas você ódio já deles, Caralho, sabe? você é muito foda, Pia. Você é muito pra frentex. Obrigado, cara. Mas você já tinha... Havia um rompimento com a tua família, Antes, dos pais adotivos antes? A minha mãe já não falava comigo há 5 anos, quando isso tudo começou. Agora fazem 7 anos que ela não fala comigo, né? Então a minha mãe adotiva já não falava comigo há 5 anos e ela vivia de uma imagem, assim, né? Lá na minha cidade, na cidade onde eu nasci, em Guarapuava, por mais que ela não falasse comigo há 5 anos, ela chegava para os outros e falava assim, ai, porque o João tá muito bem, porque o João é urologista, tá terminando urologia, é cirurgião, é bem sucedido. Então, tudo que poderia agregar o status dela em relação à minha existência, ela usava, né? Mas ela também não contava para ninguém que ela não falava comigo há 5 anos, que ela me humilhava durante a vida inteira. Que... Ela roubou você pra te zoar ainda. Basicamente, né? Na verdade, sim, a conclusão que eu chego é que eles fizeram para poder concluir checks na família tradicional brasileira, né? Era uma cidade do interior do Paraná, na década de 90, de uma família tradicional, um médico, né? E eles precisavam ter filhos para poder cumprir aquela obrigação social, assim, né? E tudo que eles fizeram na vida foi realmente para cumprir essas obrigações sociais, né? Tanto é que a última vez que eu falei com a minha mãe adotiva foi no dia que saiu o DNA com meu pai biológico. Foi exatamente no dia 22 de outubro do ano passado. Tem pouquinho mais de um ano agora. Nossa, foi pouco tempo. Faz pouquíssimo tempo. E daí eu liguei pra ela, pra casa deles, porque na verdade eu tava tentando falar com a minha irmã, pra poder contar pra ela. E eu não conseguia falar com ela de jeito nenhum, ela era bem importante que eu falasse com ela. Então eu decidi ligar na casa delas. Então eu liguei na casa, infelizmente, felizmente, quem atendeu foi ela, né? E a última coisa que ela falou pra mim foi que era pra eu sumir da vida dela, porque eu era a desgraça da vida dela, que ela nunca quis filho nenhum, ela nunca me quis. Ela falou exatamente isso. Eu nunca quis criança nenhuma, eu nunca quis filho nenhum, eu nunca te quis.
Então, some da minha vida, some da minha família, não chega perto de mim. Foi o que ela falou pra mim. A última Ela coisa que devia estar falou pra mim. presa, essa filha da puta, porque ela roubou uma criança, cara. Ela cometeu vários crimes, né? Cara, pra tu ter uma ideia, até na minha declaração de nascido vivo, que é o documento que tu usa pra poder fazer a certidão de nascimento, a minha mãe, que tá ali na declaração de nascido vivo, nem existe, porque eles mentiram o nome dela, da minha mãe adotiva, na declaração de nascido vivo, eles mentiram a idade dela na declaração de nascido vivo, ou seja, aquela pessoa que não teve só a adoção ilegal, né? Teve adoção legal, falsificação de documento público, falsidade ideológica. Nossa, ela gabaritou o Código muito Penal, crime. basicamente isso. Cara, assim, você né? é o... Como que é o nome daquele filme que o cara vive uma mentira o tempo todo? O que show é de Truman. É, caramba, Tipo você viveu um bagulho que... Você sentiu alguma coisa? Qual foi o seu sentimento, cara? Ó. Foi um alívio daquela mulher não ser tua mãe? Foi assim, tanto dela quanto dele. Eu tinha muita preocupação em relação à maneira que eles eram de ser algo genético. Eu, desde criança, eu sempre pensava assim, não é possível que eles sejam assim comigo, sendo que eu sou filho deles. Então, teve várias vezes que eu pensava assim, será que o gatilho pra eu me tornar igual a eles é ter um filho? Será que quando eu tiver um filho eu vou começar a me comportar de maneira louca, igual a eles se comportam comigo? Que Então, louco isso, eu tinha cara. muito medo, assim, sabe? Tanto é que eu sempre falei que eu não queria ter filho e tudo mais, porque eu tinha realmente muito medo disso, né? Então, quando eu soube que eu não tinha nenhuma ligação genética com eles, de fato, assim, houve um certo alívio, assim, sabe? De saber que eu realmente não tenho como herdar essas características dele, assim, né? Até porque, hoje em dia também, depois de estudar e tudo mais, eu sei que também ela tem um transtorno de personalidade, né? Esse transtorno de personalidade não é herdado, assim, né? Mas ele é etilista, né? Então ele bebe bastante, isso até pode ter um componente genético, né? Então eu fico um pouco aliviado, assim, de não ter esses laços genéticos. com Você ele, chegou a assim. pensar assim, tipo. É com uma mistura de sentimento, imagino, né? Não sei. É um alívio de você não ser filho de quem você achava que era filho e ao mesmo tempo pensar, por que que eu fui vendido? Por que que me venderam, né, como um produto? Minha mãe e meus pais verdadeiros, né? Como que eles são, sabe? Inicialmente eu não sabia que eu tinha sido vendido, né? Eu só sabia que eu não era da minha família adotiva. Ah, sim, porque Eu foi. fui descobrir isso depois, né? Aham. O primeiro sentimento, quando eu peguei o primeiro documento e nada fazia sentido, eu tava com meu melhor amigo do lado, assim, e eu não lembro qual que é o nome que a minha psiquiatra falou, acho que é despersonalizar, eu, assim, dissociei, acho que eu dissociei. Eu basicamente duvidei da minha própria sanidade mental. Porque eu olhei o documento ali e nada fazia sentido e aquilo me deixou tão nervoso, tão ansioso, tão desesperado, que eu duvidei que o documento tava na minha mão. Eu olhei pro meu amigo e falei assim, cara, esse papel tá na minha mão? Tipo assim, eu não tava duvidando do conteúdo do documento. Eu tava duvidando que o documento existia. Eu pegava o papel na mão assim e eu falava, cara, isso aqui tá na minha mão? Tipo assim, tu consegue encostar nesse papel também, que nem eu tô encostando? Porque eu não conseguia acreditar que aquilo era possível, entende? Por mais que eu sempre desconfiasse que eu era adotivo, esse primeiro documento falava sobre a vida da minha mãe, né? Sobre a idade dela, da onde ela veio, das origens dela, sobre a família dela. Então, aquilo era muito difícil pra mim de acreditar. Então, aquilo pra mim foi um desespero muito grande, de realmente de não entender o que tava acontecendo, né? Então, o primeiro sentimento foi de desespero, assim. Eu achei que eu tava louco. Né? E depois que eu entendi o que tava acontecendo e que eu vi que eu não vinha da onde eu achei que eu vinha, isso gerou um sofrimento muito grande também, porque, cara, tu baseia a tua vida em verdades absolutas. Tu sabe aonde tu nasceu, tu sabe de onde tu veio, quem são teus pais, o que fez tu ser você mesmo, né? E eu descobri que eu não sabia. Então, assim, tudo que eu tinha planejado pra mim mesmo, pensado sobre a minha vida e sobre mim, era baseado nesses fatos nessas verdades que eram pra ser absolutas, entendeu? E daí, quando tudo que eu achava que era verdade era mentira, o que eu faço com isso? O que eu faço com esses planos? O que eu faço sobre mim mesmo? Sobre o que eu quero pra mim mesmo? Será que eu quero as mesmas coisas ainda? Entende? Cara, teu sobrenome é Tedesco? Você é filho da Nazaré Tedesco? Porque, porra, cara. Não, o da família adotiva é Dias.